Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Tá? Deixa eu consertar aqui o fiozinho para não criar, não trançar aqui os fios do microfone, tá certo? Se você é novo nesse canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos e divulgue o canal. E assim você vai ajudar a gente a atingir mais pessoas, ok? Aqui nós temos mais de 800 vídeos de estudos, reflexões, tá? Então a gente aqui não se baseia em achismo, nem ouvindo espiritualidade, ok? Nós aqui não somos guru, não somos nada dessas coisas, né? A nossa intenção é unicamente ajudar as pessoas no seu processo de despertar. E quem acompanha o canal sabe como é que é o processo de despertar. Tá? Bem, se você quiser ser um parceiro financiador dessa obra também, um parceiro que vai contribuir com quanto puder, né? Quando quiser, isso aí é íntimo das pessoas, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, 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 ok? Beleza? Beleza, né? Então tá, vamos lá. Nós estamos falando sobre os criadores, né? E aí eu quero iniciar já, como sempre a gente inicia aqui, com uma música, né? Ok? Agora nós vamos assim, ouvir um rock bem pesado, né? Falando sobre o Demiurgo, ok? Vamos lá, vamos escutar, depois a gente volta. Demiurgo Yalda Baoth, também conhecido como Saklas e Samael, o deus dos cegos, o deus deste mundo sombrio, chamado Javé, Jeová Enlil, o gado dos escuros, o frio. Não criou nada, só em mim que engana, essa realidade holográfica, matrix mental, o mundo mimético, a não realidade, criado com seus arcontes, é tudo ilusão, falsidade. Todos os dias, vendam-se nós de nossa grande contraparte, filha autogerada do Pai, vem nos ajudar, despertar a centelha divina, nos guiar. Vem, despertar a mente, vencer os arcontes, os deuses falsos desse holograma. Vem, vendam-se Sofia, despertar teus filhos. Grande irmão Jesus, emanação chamada Cristo. Queremos quebrar as portas da matriz, expandir nossa consciência e percepção espiritual. Não queremos a roda de Sansara, queremos algo real, queremos reencarnação. Queremos ascender, alcançar o planeta da luz. O pleroma, terra sagrada dos divinos íons, a nossa verdadeira casa, onde a luz nos conduz. Por isso clamamos todos os dias, vendam-se nós de nossa grande contraparte, filha autogerada do Pai, vem nos ajudar, despertar a centelha divina, nos guiar. Vem, despertar a mente, vencer os arcontes, os deuses falsos desse holograma. Vem, vendam-se Sofia, despertar teus filhos. Muito bem, a gente ouviu aí essa música, né, que a gente está montando as músicas de acordo com os textos de Nag Hammadi, né? Já expliquei que a letra eu produzo, mas a melodia e
a voz é da inteligência artificial, né, gente? Mas eu vou fazer com a minha voz brevemente, hein? Certo? Tem umas estratégias aí que a gente está montando. Muito bem. Pessoal, os gnósticos, o maior desafio que eles enfrentaram na história deles foi o seguinte. Veja, nós não temos dúvida alguma de que existem vários deuses, né? Várias divindades. Nós precisamos entender isso com muita clareza, tá? E quando eu falo vários deuses, eu falo vários deuses com D minúsculo. Eu não falo da deidade em si, que nós gnósticos chamamos de uno, tá? E que tem a sua face no bitos, tá? No nous, ok? Então, os gnósticos enfrentaram uma grande dificuldade. Primeiro foi eles entenderem que o que tinha de errado no mundo não era a consequência de uma queda dos humanos por causa de um suposto pecado original. Eles entenderam que se algo estava errado no mundo era porque o Criador estava errado. Então eles concluíram que a existência do esterema, tá, era consequência de uma queda, mas não dos humanos, mas uma queda de um ser. Tá? Então eles traçaram o panorama entre a Sofia, certo? Sofia caída, que se choca com o limite, gera os primeiros elementos da matéria e acaba produzindo também o demiurgo e os arcontes, né? Porque os arcontes seriam uma espécie de seres que já foram resultado da própria criação do demiurgo. Tá? Então a coisa mais complicada para eles foi bater de frente com o monoteísmo existente. O maior desafio para eles foi dizer que o Deus do Antigo Testamento era o demiurgo. Ok? E que, portanto, o esterema era resultado de um Deus falso, mimético, que tinha se passado por Deus e que estava, né, no controle do mundo. E isso aqui é importante porque a grande perseguição aos gnósticos se deu não foi porque eles descobriram isso. Se deu porque, além dos primeiros gnósticos serem, tá, de judeus helenísticos, no primeiro, segundo, terceiro século, tá, eles tinham conhecimento de toda a cultura grega, da filosofia grega, etc. Então eles pegaram aquela figura do demiurgo de Platão, que para Platão era um ser bonzinho, né? O geômetra do mundo. Né? Por isso que vocês, quando verem o G, né, em frente a um prédio, vocês não fiquem pensando que o G é de gnose. Não. O G é de geometria sagrada do geômetra, o grande arquiteto. Simples assim. Dentro do que é uma estrela de 5 pontas. Ok? Né? Então, assim, as pessoas ainda não pararam para observar essas coisas. Né? Tem gente que inocentemente, certo, acha que as coisas acontecem por acaso, que tudo no mundo é fruto de ações humanas.
E os gnósticos bateram de frente com o patriarcado também, né? Por quê? Eles disseram que tinha uma deusa, que se chamava Sofia, tá? E como parte dela começou a fazer parte da Terra, né? Que o John Lambilage, grande escritor, colocou, né, muito bem, né, dizendo, tá, que ela se transformou em Gaia. O problema da interpretação do John Lambilage é que ele diz que a Sofia veio e se tornou a Terra. Não. Parte da Sofia se tornou anima mundi, quer dizer, a alma do mundo. Mas a Sofia de luz, ela está no paraíso, naquela região intermediária que eu tenho, que eu já mostrei aí para vocês, tá? Tá bem aqui, ó. Bem aqui. Certo? Então, o maior conflito que eles inventaram foi enfrentar esse patriarcado, essa monolatria. Hoje, é muito mais correto a gente falar de um enoteísmo do que propriamente de sermos monoteístas. Não temos dúvida de que há uma batalha de deuses e tudo mais que foi escondido da população através dos mitos, da mitologia. O problema é que a interpretação de mitologia no mundo moderno é do tipo uma mentira que foi inventada. Uma história que tinha algum fundo, né, de uma moral oculta, né? E aí as pessoas começaram a achar que é o seguinte, tudo é história, né? O grande problema é esse. E os gnósticos foram e de cheio e bateram de frente com o Deus da Bíblia, com o Jeová, Javé, Enlil, etc. Tá? Quando você vai para as tabuletas da Suméria, existia duas palavras que correspondiam à deidade. Não é propriamente o nome Deus. Uma das palavras era Dingir, tá? Alguns pronunciam Digir, certo? E o outro era Ilu, né? Um nome que vai depois passar por transformação, vai virar El, vai virar Allah, Elohim, Eloá, etc. Tá? Então, quando a gente fala aqui que os Elohim são os mesmos Anunnaki, não temos dúvida disso, pessoal. Porque basta você fazer uma leitura comparada da Bíblia, dos escritos sumérios e dos escritos gnósticos, você chega à conclusão de que Elohim, Anunnaki e Arconte são os mesmos seres. Ok? Então, os Anunnaki tinham vários deuses. O que mais ficou destacado foi o An, que queria dizer céu, tá? Que depois passou a se chamar Anu, tá? Que vai equivaler a Urano, certo? Que vai equivaler a El. Certo? Aí a gente tem que ter essa mentalidade, porque os gnósticos, eles não eram meros xamãs, não, eles eram pessoas que pensavam, raciocinavam e estudavam dentro de uma lógica. Tá? Então, nós vamos agora dar uma focalizada nesse aspecto, tá? Porque é importante para nós que a gente olhe essa realidade. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui de um texto, depois a gente volta lá. Ó. Tá, outro texto, a gente vai usar dois textos hoje. Tá? Vamos lá. Então os gnósticos começaram a pensar desse jeito aqui. Ó.
Este Deus verdadeiro, acima do verdadeiro Pai da humanidade, é, e além disso, havia uma mãe verdadeira também, Sofia, a emanação do Deus verdadeiro. Tá? Em algum lugar no curso longo do processo de manifestação pré-criacional, Sofia erroneamente deu vida a um ser espiritual cuja sabedoria foi grandemente excedida por seu tamanho e poder. Este ser, cujos nomes verdadeiros são Yaldabaoth, filho do caos, né? A música fala isso aí, né? Samael, o deus dos cegos, e também Sacras, o tolo, né? Então procedeu para criar um mundo e, eventualmente, também um ser humano chamado Adão. Nem o mundo, nem o homem assim criado eram muito úteis como criados. Então, Sofia e outras altas agências espirituais, né, que você vai entender espiritual aqui como metafísicos, né, contribuíram com sua luz e poder para eles. O Criador, portanto, veio a merecer o nome de Demiurgo, sabe? Demiurgo, meio Criador, certo? Ok? Um termo grego empregado em um sentido ligeiramente diferente pelos filósofos, incluindo Platão. Então, veja, quando a gente fala nos nossos estudos que existia essa ideia também no meio dos gnósticos, o bom Deus, né, o Deus criador e o Deus do mal, era porque também se acreditava, então, nesse interim, que a Sofia era uma espécie de co-criadora. Né? Então, o Deus criador da matéria, propriamente dito, o Yaldabaoth, Saclas, Samael, você pode chamá-lo assim, você pode chamá-lo de Jeová, Javé, Alá, Brahma, Enlil, enfim. Tá, pessoal? Você entenderá isso perfeitamente ao longo o nosso canal existe para isso. Então as pessoas estão, algumas vezes, ouvindo vozes, supostas vozes do além, e elas não estão parando para fazer uma lógica que os gnósticos entenderam. Tá? Então, quando o John Lamblage chama o Demiurgo de imitador, apenas ele só sabe fazer mímica, quer dizer, a mímica é imitar alguém, né? Você tá... Então, essa lógica impactou muito fortemente o primeiro século da era cristã, né? Onde os cristãos resolveram pegar o Deus de Israel, o Jeová, Javé, e o Yod-Heh-Vav-Heh, o El Shaddai, tá? Que o primeiro nome dele realmente, de fato, era El Shaddai. Depois ele se fez passar por esse outro nome, que até hoje ninguém sabe propriamente a pronúncia correta. Se deduz que a pronúncia seja Javé, Jeová, Iarro, enfim. Aí já inventaram um monte de coisa aí que... Tá? Iavá, né? Então se deduziu que aquele ser que encontrou com Moisés era, na verdade, um Elohim, como os outros Elohim. Né? Então, ele não era o mais importante dos Elohim. Então, na verdade, que quando no Deuteronômio vão repartir, né, o Elion chama toda o grupo e diz, olha, e diz para Javé, a tua parte, a parte que te cabe é simplesmente ali, ó, como é? O povo de Israel. Ele nem recebeu os semitas todos, foi dado uma porção a eles.
tá, a ele. Então, olha, tu vai tomar conta desse clã aqui, desse grupo, ok? O que a gente depois, não agora, mas depois a gente vai ver na história do Deus do Antigo Testamento, é que ele vai começar a se sentir o Deus total. Tanto é que ele é considerado, a palavra El Shaddai quer dizer Deus violento, e não Deus da montanha, Shaddai. Tá? Ainda que essa interpretação seja possível. Tá? Porque, segundo alguns, a montanha chamada Horebe, o Sinai, que hoje está sendo muito discutido aonde ele ficaria, né? Inclusive há sinalações de que ele ficaria na Arábia. Né? Bem, aí isso aí é uma coisa ainda que muito discutida pelos arqueólogos que buscam entender, porque se pensava então que o Sinai seria uma espécie de vulcão, né? Que adormecido, sei lá, né? Daí aquela imagem de fogo e fumaça, né, em que Moisés entrava e tal. É preciso entender também que o Moisés não entrava num vulcão. Isso é loucura alguém pensar isso. O que Moisés entrava era uma espécie de nave espacial, um equipamento que fazia bastante barulho, soltava muitos fogos, muito fogo e alguma coisa parecida. Por quê? Porque quando a palavra Gavod, ou Gabod, né? Gavod, né? que, que traduziram muito erradamente por glória, mas no grego doxa quer dizer aquilo que tem peso, tá? Aquilo que tem peso. Então, portanto, não está se falando de um negócio espiritual, está se falando de uma coisa concreta. Então, o Moisés vai pedir para ele, olha, eu quero ver a tua gavode. Quer dizer, Moisés está dizendo, deixa eu ver esse equipamento. E o Javé, ele não tinha nem domínio sobre o próprio equipamento dele, que ele vai dizer para... Porque se ele era Deus, ele poderia dizer, Moisés, fica tranquilo que eu vou te proteger. Não, sabe o que ele diz? Fica numa brecha aí certo? Do monte, porque eu vou passar com a minha glória, a minha gavode. E quando eu passar, eu vou tapar a tua face, porque tu só me verás pelas costas, que nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Então veja, ele não tinha controle sobre a gavode. Tanto é verdade que quando Moisés desce de lá, ele vem com a pele chamuscada de uma espécie de energia. Ok? Então, por aí essa interpretação é dada, por exemplo, pelo Mauro Bliguino, um dos estudiosos da Bíblia, muito, assim, indubitavelmente traduziu, tem conhecimento das línguas hebraico, grego, né? Então, e é correto. Tá? Por exemplo, uma Bíblia que se preze não traduziria Gavod por glória. Tá? Continuaria deixando literalmente a palavra Gavod, porque não se sabe. Né? É a mesma coisa que se traduzir Olam por eterno, eternidade, ou Olamim, eternidades, né? Que é também um equívoco, né? Que na verdade quer dizer algo oculto, algo que não se tem, tá, conhecimento. Os próprios rabinos dizem que essa tradução de Olam para eterno é equivocada. Ok? Então, voltando aqui para esse aspecto, o
o Deus bíblico não era Deus. E ele tem uma ligação muito clara com Enlil, dos Anunnaki. Por quê? Pelo fato de que o Enlil tem muitos aspectos da sua personalidade igualzinho a do Jeová, Javé, Yod-Heh-Vav-Heh. Aspectos semelhantes. Então, alguns estudiosos hoje colocam essa questão muito clara, né, da similaridade entre eles. Certo? Muitas pessoas até confundem o El com Javé. Não. São El, por exemplo, El Elyon, Deus do mais alto, Elyon, o mais alto. Tá? Então, ainda que alguns tradutores também traduzam a palavra Elohim como os brilhantes, outros traduzam como poderosos. Tá? Certo? Os gnósticos não tiveram dúvida em indicar que este ser era o demiurgo. E, diferente de Platão, eles disseram, ele não é bom, ele é mau. Algumas escolas gnósticas não chegaram a dizer que ele era mau, como o Valentim, disse apenas que ele era ignorante, que ele não sabia, por exemplo, e não sabe, acho que até hoje, de que existe um Deus superior a ele. Tá? Isso aí é algo muito importante a gente frisar. Mas a maioria das escolas gnósticas chamavam ele de Deus mau, Deus cego, Deus dos tolos, Deus tolo. Tá? É importante isso aqui. Por isso os gnósticos foram perseguidos quando bateram de frente com essa realidade. Ok? Aí, vamos continuar aqui. Aqui embaixo, ó. Vou marcar aqui para a gente ler, porque essa parte aqui a gente vai ler, a outra parte não. Até que ponto vários gnósticos levaram essas mitologias ao pé da letra é difícil discernir. O que é certo é que por trás dos mitos há importantes postulados metafísicos que não perderam sua relevância. Então, portanto, o que o escritor está dizendo aqui, meus amigos? É que por trás dessas ideias que a gente acha mitológico dos gnósticos, existiam postulados metafísicos. Quem acompanha o canal, eu já falei. Tá? O mundo físico, o mundo proto-metafísico e o mundo metafísico. Tá? Então a gente deixa claro aqui que você entra em combate, eles entraram em combate direto com essa entidade, com este ser que alguns estudiosos chamam de supra-humanos, tá? Que eu já fiz aqui estudos sobre o demiurgo, tem aí uma série sobre o demiurgo. Tá? Então, essa lógica, gente, está claro, está evidente aí. Tá, né? E a gente tem que pensar. Tá? A gente tem que pensar. Porque há alguma coisa, há algo que nós precisamos hoje saber, que quando a gente fala de Matrix, de simulador, nós não estamos falando propriamente de algo muito físico, mas algo de metafísico. E entenda a metafísica não como ausência de matéria, como algo inorgânico, não sei o que mais que se criou por aí. Tá? Porque nada precede a matéria. Não existe isso. Não existe lugar onde não exista matéria. Isso é um postulado que as pessoas têm que começar a entender.
O mundo espiritual que eles chamam é feito de matéria. O mundo que eles chamam de astral é de matéria. O éter é matéria. Por isso o nome mundo é etéreo. Tá? Então, dito isso, meus amigos, a gente precisa entender que a visão que eles tinham era muito clara, era muito objetiva. Eles diziam tudo o que nós temos de errado nesse nosso confinamento, porque além de confinados nessa região que nós estamos, nesse plano, nós estamos numa espécie de quarentena. Né? Ok? Então, é preciso saber como esse Criador ele manipula os humanos, né? E como esses seres humanos vão se desenvolver. Tá? Onde a gnose se encontra com as tabuletas da Suméria? Bem, veja, os gnósticos não falaram de intervenção genética, de Enki, de Enlil, não citaram esses nomes. Ok? No entanto, eles, com certeza, eles sabiam de tradições passadas a respeito desses seres. Né? Mas é importante a gente entender que eles decidiram, olha, nós vamos apontar aonde está o erro. Na medida em que se adora um falso Deus, você está dando permissão a ele para que ele atue na sua vida. E esse Deus da Bíblia não salva ninguém, tá? Porque ele não tem poder para salvar. Simples assim. Ainda que ele tenha poderes. Correto? Vamos lá. E aí ele diz aqui, ó, o Criador pessoal que aparece em Gênesis não possui características do fundamento do ser transcendental e definitivo do qual falam os místicos de muitas religiões. Se o Deus de Gênesis tem alguma realidade, deve ser uma realidade severamente limitada. Aí é que está o X da questão. Tá? Caracterizada pelo menos de alguma medida de tolice e cegueira. Ele é tolo e cego, portanto ignorante. Ok? Embora o conceito de dois deuses seja horripilante para a mente monoteisticamente condicionada, porque todo mundo tem uma mente monoteísta, tá? E os gnósticos eles fugiram um pouco disso e começaram a falar de que existiam vários deuses, né? E que esses deuses, com D minúsculo, eles tinham limitações como os humanos. Aqui que está o X da questão. Tá? Eles tinham limitações. E essas limitações eles passaram para a gente. É aí que começa a relação entre a ideia criacional dos gnósticos com a ideia, tá, bíblica e com a ideia do geneticismo das tabuletas sumério-acadianas. Ok? Então preste atenção nisso. Embora o conceito dos deuses seja horripilante para a mente monoteisticamente condicionada, não é ilógico ou improvável. Teólogos modernos, particularmente Paul Tillich, se referiram corajosamente ao Deus acima de Deus. Tá? Tillich introduziu o termo fundamento do ser como linguagem alternativa para expressar o divino. As ideias dos antigos gnósticos não parecem ultrapassadas, afinal. Não quer dizer, Paul Tillich não era nenhum gnóstico. Paul Tillich, um teólogo
né? E ele usou uma expressão, o Deus, né, acima de Deus, né? O fundamento do ser com um sentido filosófico para dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o fundamento do ser. Isso inexiste nele. Ele tem limitações intensas. E você vê isso descrito claramente na Bíblia. Gente. Eu não sei que não tem gente que lê a Bíblia e fica tirando coisa que não existe, gente. Como é que um Deus onisciente chega e pergunta a Adão onde tu estás? Ah, eu sei. Vem aqueles touros dizer, não, ele sabia onde Adão estava, mas aí perguntou, sabe? Aí o cara começa a inventar um monte de história para querer enfiar na cabeça dos pobres que esse Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Que a gente, olhando a Bíblia, percebe que não há. A gente percebe as limitações absurdas dele. Ele não tinha como proteger o próprio Moisés da garrote. Né? Esse Deus não é todo do amor, todo do perdão. Ele mandou matar milhares de pessoas. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Né? A gente precisa entender exatamente isso. Só aqui, gente, olhando aqui que chegou algo aqui. É que eu estou com uma pessoa que não está bem de saúde e mandou uma mensagem aqui, eu tenho que verificar. Tá? Então, gente, é isso, né? Aqui é ao vivo, pessoal. Eu estou aqui, mas estou olhando mensagens que estão chegando, né? Pessoas que precisam da gente e a gente tem que se colocar à disposição. Por isso que eu estava aguardando exatamente essa mensagem chegar. Então, voltando a esse aspecto, a gente vai ler mais um texto agora, né, diferente desse texto aqui, mas um texto muito interessante, tá? Que é o seguinte. Veja, aqui está descrito em Deuteronômio: destruireis totalmente todos os lugares onde as nações que possuíres serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas. Então, portanto, tem deuses. Ok? Sobre suas montanhas, sobre suas colinas, ou debaixo de toda árvore verdejante. E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas colunas, e queimareis os seus ídolos com fogo, e derrubareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Então isso aqui está em Deuteronômio, né? Isso aqui está ele reconhecendo a existência de outros deuses. E aí o texto nos diz: o demiurgo do Antigo Testamento é ciumento, insistindo que nenhum outro Deus seja honrado antes dele. Esta exigência implica, naturalmente, que existem outros deuses, divindades concorrentes. Olha aí. São divindades pagãs que permeiam. São divindades, não usa esse termo pagão porque não seria o correto. São divindades de outras nações que permeiam a natureza, manifestando-se em todos os tipos de criatura, nas nuvens, nos rios, nas árvores, até mesmo nas rochas. O monoteísmo não tolerará nenhum desses poderes sensuais e imanentes. Torna a terra vazia de divindade e seus habitantes sujeitos a um senhorio fora do planeta.
Ok? Então, qual é a preocupação que o demiurgo vai ter? Nos escritos gnósticos, tá? Inclusive nesse aqui, em João, ele chega a proclamar-se, o Ialdabaoth, ele diz, não há Deus além de mim. Né? Então vem uma voz, né, do pleroma e diz, tu estás errado, Samael. Estás enganado. Por isso que ele é chamado Deus do engano, Deus da mentira. Né? E a pergunta é, se eles eram seres limitados, então que alguns aí vão dizer que eles eram seres inorgânicos, inclusive o, 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 o John Lambilage vai usar essa expressão, que ele era um ser, diríamos assim, inorgânico. Mas não seria essa a expressão correta. Outros vão dizer que supostamente seriam deuses supra-humanos, que tinham algum aspecto diferente. Né? Mas o que vai prevalecer hoje na nossa cultura é as ideias do tal deuses astronautas. Supostos deuses que vieram de outro planeta, de Nibiru, de não sei de onde, para a Terra, porque aquela coisa toda. Tá? Mas para a gente entender bem, parece que eles eram, na verdade, seres muito colonizadores, porque em nenhum momento há uma descrição específica sobre como eles eram. Na Bíblia, por exemplo, há especificidade sobre Javé, que era nariz, mão, boca, etc. Então, não era que uma visão antropomórfica que a teologia tenta imprimir na nossa cabeça. Era que ele era assim mesmo. Hoje há quem defenda a ideia de que provavelmente o Deus do Antigo Testamento teria sido um dragão. Você pode dizer, mas esse dragão existiram? Bem, há coisas que disseram para nós que existiram dinossauros. Por que não haveria de existir dragões? Não é? E esse ser poderia ser um dragoniano. Tá? Aí existem algumas reflexões sobre isso, né? Sobre essa visão, né? E não é de todo errado. No entanto, eu acredito que esses seres não eram propriamente muito diferentes dos humanos, porque eles conviviam muito bem. Claro que imprimindo medo e colocando pressão sobre eles. Né? Você vê que no Egito os deuses são representados com cara de pássaro, outro com cara de cachorro, outro com... Né? Por exemplo, o Sete do Egito não é o Sete, filho de Adão. Sete, tá, do Egito é colocado com uma cara, corpo de homem e uma cara de cachorro. Aquilo poderia ser dito para nós assim, bem, será que não, geneticamente eles não foram modificados? Não. Eu acredito que é muito mais uma linguagem para dizer que aquele ser era do que propriamente, tá? Porque quando eles colocam com o corpo humano, eles querem dizer exatamente isso, que eles tinham limitações. E tinham, não, tem limitações. Eles não conseguem proteger pessoas, gente. Ao contrário, na grande maioria das vezes, esses deuses que são originados pela natureza, porque você vê agora que a gente leu o Deuteronômio, quando Deus fala sobre os diversos lugares aonde esses deuses estariam lá, tá? Nas montanhas, né?
nos montes, nas águas, enfim, né? Nas árvores, nos bosques. Por que será que ele tinha esse conhecimento? Porque ele era também considerado um Deus da natureza. Aí eu já falei aqui sobre os seres intermediários primários e os seres intermediários secundários. Esses seres intermediários primários seriam os próprios, esses deuses, né, gregos, romanos, sumérios, tá? Acadianos, egípcios, tá? Africanos, todos eles estão dentro de um padrão, e existe um outro grupo aqui, que é os secundários, que são os deuses que a gente conhece como Djinns, Shedins, Devas, elementais, etc., tá? Que estão a serviço deles. Ok? Então, há uma relação muito profunda entre esses aspectos e o que nós chamamos hoje de seres criptoterrestres. Esses seres não estão em outro planeta, esses seres estão aqui. Ok? Muito bem. Aí a gente continua aqui, ó, né? O monoteísmo não tolerará nenhum desses deuses, né? Por uma estranha reviravolta, a divindade bíblica que afirma ter criado o mundo natural proíbe a humanidade de adorar a sua obra, né? Para um artista exigir adoração pessoal para si mesmo em vez em exclusão de seu trabalho é bastante perverso, considerado em termos humanos. Mas com este Deus arrogante é perfeitamente normal. O temperamento irado e caprichoso de Javé esconde uma profunda insegurança, pois se o mito gnóstico aponta para a verdade, este Deus é uma fraude, um impostor violento e demente. Um estudioso gnóstico o descreve como um valentão taciturno, né, e descontente, propenso a acessos de raiva, que propaga uma gangue de capangas, tá? Propaga uma gangue de capangas angélicos governantes arcontes e estabelece seu governo no estilo clássico de um tirano mesquinho. Tá? Então, quando você analisa isso tudo aqui, pessoal, a gente chega a uma conclusão muito, muito básica, muito clara, de que alguns até perguntam, Javé teria morrido? Enlil morreu, Enki morreu, esses seres teriam morrido? Veja, há um problema hoje nos estudiosos, que é o seguinte: no momento em que você diz que eles não eram Deus, mas que você começa a dizer que eles, tendo imperfeição e muito parecido com os humanos, e você diz que de repente eles eram mais evoluídos, a hipótese talvez mais correta para a gente dizer é que, de fato, esses deuses eram seres originários de outras civilizações anteriores à Suméria. Tá? E alguém poderá dizer, então seriam esses deuses remanescentes de Atlântida, de outros lugares? Poderia, se Atlântida fosse descoberta. Até hoje não podemos fazer a afirmação da existência de Atlântida, de Lemúria, de nada dessas coisas, porque não passam de informações que ocultistas de histórias do tipo, né, contadas. É igual a Ar, né, que no interior da Terra, em que lá, segundo muitos, está o rei do mundo, o verdadeiro
Deus deste mundo. Agora, a pergunta é, se esses seres estão morando, os criptoterrestres estão morando dentro da Terra, né, nos mares, ou em outros continentes desconhecidos, ou até mesmo na Lua, segundo essa visão dos estudiosos lá do nosso querido, da nossa querida Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Então nós temos que nos perguntar o seguinte: se eles estão aí há tanto tempo, por que é que eles não fazem nada? Bem, a Terra está pegando fogo em todo canto. E o que eles estão fazendo para ajudar? Então é bem fácil da gente entender que esses deuses, os deuses superiores e os deuses inferiores, porque na cultura suméria tinha exatamente isso, os igigis, por exemplo, eram inferiores. Tá? Eles eram inferiores aos outros deuses. Nós vamos mostrar isso no próximo vídeo, como é que isso foi interpretado. Ok? Nós vamos mostrar como é que os sumérios identificaram certas coisas. No entanto, é bem provável que esses seres que apareceram aos sumérios estivessem vindo de uma outra civilização anterior, eram remanescentes de uma civilização anterior. Ok? E é provável que antes dessa civilização existia outra civilização. As civilizações, na verdade, elas não desaparecem. O que acontece? Eles podem ter sobrevivido a cataclismas ou qualquer coisa semelhante, ou até mesmo se mudado para outras regiões. Gente, nós temos que entender que esse governo oculto, tá, que nós vivemos, que está aí, é o governo da mentira, é o governo da falsidade. Tá? Então precisamos ter cuidado, porque eles mentiram até hoje para nós e continuam mentindo. Né? Então, diante disso, é sempre bom a gente seguir um pouco de lógica, em vez de seguirmos determinadas ideias meio fantasiosas que existem por aí. Ok? Muito bem, aguarde o próximo vídeo que a gente vai continuar nessa reflexão. Tá certo? Um forte abraço e vamos encerrar com uma música. Vamos lá. Quebrar as correntes, romper a ilusão, expandir a consciência e viver união, acender aos altos céus, chegar ao pleroma, a terra sagrada dos divinos íons, onde a luz é a norma. Vem doce nós e vem nos libertar, por ter mil lições a cortes vamos superar, despertar sem queira alcançar plena verdade no planeta da luz da eterna divindade. Vem, vem, vem despertar a mente, vencer os acontes, os deuses falsos deste holograma. Vem, 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 doce Sofia, despertar teus filhos.